Seguimos por aqui, até chequei mais uma vez, eu falei aproximadamente 800 quilômetros, até me parece que é um pouco menos, aproximadamente 700 quilômetros a distância de onde Matias Brotero está até Kiev, na capital da Ucrânia, e a viagem fica muitíssimo maior, levando em conta os desafios do meio do caminho. Bom, nós temos aqui mais uma pauta para o Liberdade de Opinião, ainda trazendo essas repercussões mundiais e de que maneira os países estão se posicionando contra ou não o que está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia, e o Brasil tem se posicionado contra quando a gente analisa a sugestão dos Estados Unidos de expulsar a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E isso foi afirmado à CNN por fontes do governo na área, segundo uma apuração do analista aqui da CNN, o Caio Junqueira. Esse debate, inclusive, está previsto para ocorrer hoje. Hoje, dia 3 de março, no Conselho, que fica sediado em Genebra, na Suíça. É uma reunião que foi pedida pela delegação da Ucrânia e foi acatada pela maioria dos países, inclusive nós, o Brasil. O Conselho de Direitos Humanos é formado por 47 países eleitos com um mandato de 3 anos. O Brasil atualmente tem um assento entre eles. E, em linhas gerais, o que é que o Brasil tem defendido? Tem defendido que seja aprovada uma resolução nesta área de direitos humanos, mas algo que seja equilibrado e que siga as linhas das manifestações da diplomacia brasileira na sede da ONU em Nova York. Vamos às opiniões, então, de que maneira Fernando Mollica ou Boris Casoy analisam, não é, essa atitude do Brasil, se confirmada, e como ela pode repercutir. E se, Fernando Mollica, é a posição ideal no momento? O Brasil, essa posição do Brasil se mantém nessa lógica, né, do país dar uma no cravo e outra na ferradura, né? Como a gente comentou no início hoje do programa, o presidente Jair Bolsonaro tem dado declarações, digamos, menos desfavoráveis à Rússia, né, eventualmente favoráveis, e a diplomacia brasileira tem uma postura, a diplomacia oficial condena as ações da Rússia, ainda que seja contra medidas mais radicais de boicote. Enfim, o Brasil fica aí vai um pouquinho ali, um pouquinho acolá. Então, o Brasil, como você frisou, foi a favor da realização dessa reunião que vai ser realizada hoje, já deve estar sendo realizada lá em Genebra, e aí optou por essa posição dos Estados Unidos, de acordo com a opinião do Caio, de não expulsar. É uma situação muito delicada. O engraçado é que esse Conselho de Direitos Humanos da ONU, ele foi criado em 2006 em substituição a uma Comissão de Direitos Humanos, que tinha um número de países membros maior. E os Estados Unidos foram um dos 4 países que votaram contra a criação desse conselho, né? Então, Estados Unidos, Ilhas Marshall, Palau e Israel. Na época, os Estados Unidos alegaram que o Conselho, com apenas 47 membros, teria uma representatividade muito pequena. Ok, você vai tentar expulsar a Rússia? Pode ser uma posição, pode ser, porque a Rússia, claro, quando você invade um país, obviamente isso está sendo uma violação gravíssima de direitos humanos. O problema é que entre esses 47 Estados-membros do Conselho de Direitos Humanos da ONU, estão países como Cuba, China, Emirados Árabes, Camarões, Eritreia, países que não digamos que sejam célebres pelo respeito aos direitos humanos. Então, como é que fica isso? Qual é o critério? Os Estados Unidos também enfrentam acusações sérias de violações de direitos humanos, principalmente em Guantánamo, aquela base que os Estados Unidos mantêm em Cuba. Por não ficar em território americano, ali é um local de prática de tortura, que os Estados Unidos utilizam ali um eufemismo, falam que não era bem tortura, que eram técnicas reforçadas de interrogatório, enfim, mas havia tortura, se aqui ainda não há em Guantánamo. Então, essa discussão de direitos humanos, quem vai para lá, quem vai para cá, enfim, quando os Estados Unidos pedem a expulsão da Rússia, ok, é um movimento diplomático, uma tentativa de aumento de pressão. Mas e os outros? E os outros países notórios violadores de direitos humanos que estão lá presentes no Conselho de Direitos Humanos? Tudo bem, hipocrisia é uma marca das relações políticas, tanto internas quanto externas. Mas talvez seja preciso ir com calma para não ficar feio demais.